Você sente isso também? Aquela sensação estranha quando está ajoelhado em oração, de olhos fechados, sussurrando suas preces mais sinceras, mas parece que existe um vidro grosso entre você e o céu. Suas palavras sobem, mas não chegam. Você confessa seus pecados, participa da missa, reza com disciplina, faz tudo o que aprendeu desde criança, mas aquela paz profunda que deveria inundar seu coração simplesmente não vem. Então, sozinho na escuridão do seu quarto, surge aquela pergunta que não quer calar: por que me sinto tão distante de Deus se estou fazendo tudo certo? Deixe eu te contar algo que mudou minha compreensão sobre a vida espiritual. Padre Pio, aquele santo com os estigmas de Cristo nas mãos, aquele que via através das almas como se fossem vidro transparente, revelou uma verdade que destrói muitas ilusões que carregamos. Na maioria das vezes, não é o diabo quem nos atormenta diretamente, batendo na porta da nossa vida com chifres e garras. É muito mais sutil, muito mais silencioso, muito mais perigoso. São os nossos próprios pecados não confessados, aqueles que guardamos trancados no porão da alma, envergonhados demais para trazer à luz do sacramento da reconciliação. E entre todos os pecados que aprisionam a alma humana, existe uma categoria que o mundo moderno transformou em símbolo de liberdade, em expressão de prazer legítimo, em direito inalienável da pessoa. Estou falando dos pecados sexuais. Mas não aqueles escandalosos que aparecem nos jornais e chocam a sociedade. Estou falando daqueles que se vestem de normalidade, que se disfarçam de amor verdadeiro, que se apresentam como modernidade e evolução cultural, mas que aos olhos de Deus funcionam como algemas espirituais invisíveis, prendendo milhões de almas ao caminho da perdição eterna. Hoje vou compartilhar com você os 3 pecados sexuais que Padre Pio mais alertava, aqueles pelos quais ele derramava lágrimas reais de dor quando precisava falar sobre eles. Não são apenas comportamentos inadequados ou deslizes morais passageiros. São portas abertas para uma escravidão espiritual tão profunda que a pessoa pode estar rezando todos os dias e ainda assim permanecer acorrentada. Sabe aquela sensação persistente de que algo não flui na sua vida com Deus? De que você está praticando sua fé, mas a graça parece não chegar? A resposta pode estar exatamente naquilo que você tem escondido, naquele pecado que você minimiza, pensando que não é tão grave assim. Fique comigo até o final, porque a revelação mais importante, aquela que pode mudar sua vida espiritual para sempre, vem no último ato deste roteiro. E se você acredita que Padre Pio pode interceder por você neste exato momento, se você sente que precisa de libertação espiritual, escreva agora nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Padre Pio, quebra minhas correntes. Esse pequeno ato de fé, essa declaração pública da sua necessidade de ajuda, pode ser a chave que abre a porta da sua prisão invisível e permite que a graça de Deus finalmente inunde sua alma. Os que conviveram pessoalmente com Padre Pio contam algo que arrepia a espinha. Quando o tema era impureza sexual, o santo não apenas falava com seriedade, ele chorava de verdade. Não era aquele choro discreto que você disfarça com um lenço. Era um pranto profundo, convulsivo, doloroso, como se cada palavra arrancasse um pedaço vivo da sua alma. As testemunhas oculares desses momentos diziam que era impossível permanecer indiferente, que uma atmosfera pesada descia sobre o ambiente, como se o próprio inferno estivesse sendo exposto ali. E Padre Pio dizia com uma voz embargada pela emoção: a impureza é o campo de batalha mais sangrento que existe entre o céu e o inferno. Não é o pecado mais pregado nos púlpitos das igrejas. Não é aquele que mais assusta nas missas solenes, mas é o pecado pelo qual mais almas se perdem eternamente no fogo que nunca se apaga. Por que essa afirmação tão radical? Porque os demônios especializados nos pecados da carne trabalham de maneira completamente diferente dos outros.
Eles não atacam como monstros assustadores aparecendo em pesadelos, não batem na porta da sua consciência gritando obscenidades. Eles entram pela janela da sua mente, silenciosos como névoa, pacientes como pescadores experientes, astutos como serpentes antigas. Eles trabalham através daquilo que você vê sem querer na internet, através daquilo que você pensa quando está sozinho, através daquilo que você sente e não consegue controlar completamente. É como uma serpente que se enrosca no seu pescoço tão devagar, tão suavemente, que você só percebe que está sendo estrangulado quando já não consegue mais respirar direito. Então, Padre Pio soltava a frase que calava qualquer confessionário, que fazia até os padres mais experientes ficarem em silêncio. Mais almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outro pecado que existe. Deixe essas palavras penetrarem fundo no seu coração como uma espada afiada. Não é por roubo que mais almas se condenam. Não é por mentira, por calúnia, por difamação. Não é nem por ódio, por vingança, por violência física. É pela impureza, por aquilo que o mundo chama de prazer inocente, de liberdade legítima do corpo, de amor sem regras religiosas ultrapassadas. Mas então você deve estar se perguntando com urgência genuína: quais são exatamente esses pecados tão graves? O primeiro é tão comum, tão aceito e normalizado hoje em dia, que muitos católicos praticantes nem sequer consideram que seja algo grave diante de Deus. O primeiro pecado que Padre Pio denunciava com mais dor no coração era a impureza solitária, aquele ato secreto e escondido que acontece quando ninguém está vendo, quando você está sozinho no seu quarto tarde da noite. E a justificativa é sempre a mesma, repete-se em todas as épocas e culturas. Mas eu não estou fazendo mal a ninguém, é só comigo, ninguém mais se envolve, não tem vítima. Mas Padre Pio via através do véu do mundo físico, enxergava o que acontece no reino invisível do Espírito e alertava com toda clareza: esse pecado destrói sistematicamente o templo do Espírito Santo que habita em você desde o dia do seu batismo. Entenda bem o que isso significa na prática espiritual. Seu corpo não é apenas um amontoado de células organizadas. Não é um objeto descartável que você pode usar da maneira que bem entender, sem consequências eternas. No dia do seu batismo, algo extraordinário e sobrenatural aconteceu que a maioria das pessoas não compreende plenamente. Você se tornou morada viva do próprio Deus, um tabernáculo ambulante onde o Espírito Santo habita de verdade. E profanar esse templo sagrado através da impureza é cuspir diretamente no rosto do Espírito Santo que mora em você. É tratar como lixo aquilo que Deus declarou santo e separado para ele. Mas o pior não é nem o ato físico em si, por mais grave que seja. O verdadeiro problema é o que esse pecado faz com sua mente ao longo do tempo. Funciona exatamente como uma goteira no teto da sua casa. Começa pequeno, quase imperceptível, um pensamento impuro aqui, uma imagem inadequada ali, uma fantasia que você alimenta por alguns segundos. Parece completamente inofensivo no começo, mas a goteira vai abrindo uma rachadura microscópica na estrutura. A rachadura vai se alargando dia após dia, vira uma fenda visível, e antes que você perceba o que está acontecendo, a barragem inteira se rompe, e a água suja invade tudo, destruindo móveis, documentos, memórias preciosas. Padre Pio dizia com autoridade profética que quem cai repetidamente nesse hábito se torna progressivamente fraco diante de todas as outras tentações da vida. Por quê? Porque estabelece um padrão perigosíssimo no funcionamento da sua alma. O corpo passa a mandar e a alma obedece servilmente. Você inverte completamente a ordem da criação divina. Em vez do seu espírito imortal governar a carne mortal governa o espírito imortal. E quando isso acontece, quando essa inversão se consolida, você fica vulnerável a absolutamente tudo, porque perdeu o controle da própria vontade, porque sua capacidade de dizer não foi completamente aniquilada. Agora, antes de continuar,
preciso te pedir algo importante. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você está reconhecendo sua própria história nas palavras de Padre Pio, faça uma coisa por mim e por você mesmo. Inscreva-se neste canal para receber mais conteúdos que podem transformar sua vida espiritual. E nos comentários, compartilhe apenas uma palavra que resume o que você está sentindo agora. Pode ser libertação, pode ser esperança, pode ser arrependimento, pode ser qualquer palavra que expresse seu coração. Essa interação não é apenas um número para o algoritmo, é sua declaração de que você quer mudar, de que você reconhece que precisa de ajuda divina. Faça isso agora. Depois eu continuo com o segundo pecado, que é ainda mais devastador. O segundo pecado que arrancava lágrimas dos olhos de Padre Pio era a fornicação, as relações íntimas que acontecem fora do sacramento do casamento. E aqui o mundo moderno grita indignado com toda a força. Que exagero absurdo! Todo mundo faz isso hoje em dia. É completamente normal. Exatamente. Todo mundo faz. É vendido nas novelas como namoro moderno e saudável. É apresentado nos filmes como amor verdadeiro e maduro. É celebrado nas músicas como liberdade de expressão legítima. Séries de televisão, redes sociais, influenciadores digitais, todos normalizam, celebram, incentivam ativamente. Mas Padre Pio via através de toda essa fumaça cultural enganosa e dizia com dor profunda na voz: não existe amor verdadeiro onde não existe pureza real. Pense comigo por um momento com honestidade brutal. O mundo te vende a mentira de que você pode amar alguém de verdade, sem compromisso permanente, sem o sacramento que une duas almas diante de Deus, sem a bênção divina sobre aquela união. Te dizem que o importante é o sentimento que vocês compartilham, a conexão emocional que existe, a química física que sentem. Mas isso não é amor de verdade, é desejo sexual disfarçado de romance bonito. Amor verdadeiro não busca prazer momentâneo que passa em minutos, busca o bem eterno da outra pessoa, que dura para sempre. Amor verdadeiro não usa o corpo do outro para satisfação egoísta, se entrega completamente no contexto sagrado que Deus estabeleceu. E Padre Pio ia muito além dessa explicação moral básica. Ele alertava com conhecimento sobrenatural que cada união física fora do plano estabelecido por Deus no sacramento do matrimônio abre uma porta espiritual perigosa para o inimigo das nossas almas. Não é apenas sexo físico sem consequências, não é apenas um encontro íntimo entre dois corpos. Quando duas pessoas se unem dessa forma contrária ao plano divino, algo acontece no mundo invisível que nossos olhos naturais não conseguem perceber. Demônios específicos recebem permissão legal de Deus para entrar naquela relação, naquelas duas vidas, naquelas duas almas que escolheram desobedecer. O demônio não aparece com chifres e rabo de seta avisando que vai destruir tudo. Ele se fantasia exatamente de prazer intenso, de felicidade momentânea, de amor romântico, mas está apenas usando o corpo como isca atraente para fisgar a alma imortal e arrastá-la para o abismo eterno. Deixa eu te contar algo que Padre Pio viu em suas orações místicas profundas. Havia um casal jovem, bonito fisicamente, aparentemente feliz em todos os aspectos. Postavam fotos sorrindo nas redes sociais. Diziam publicamente se amar profundamente um ao outro, mas viviam em fornicação constante há vários anos. Padre Pio, em suas visões sobrenaturais concedidas por Deus, via correntes espirituais invisíveis ao redor deles, correntes grossas e pesadas. Eram correntes de apego doentio e sufocante, de manipulação emocional constante, de ciúme possessivo que destruía a paz, de insegurança paralisante. O que tinha começado anos atrás como paixão avassaladora tinha se transformado lentamente em prisão mútua insuportável. E Padre Pio dizia, observando aquela cena espiritual: eles parecem livres para o mundo que os observa, mas são escravos acorrentados no reino invisível.
Acham que o prazer físico os une em amor verdadeiro, mas é o pecado não confessado que os prende em tormento constante. Padre Pio usava uma metáfora perfeita que gravei para sempre no meu coração. O prazer sexual fora do plano estabelecido por Deus é como uma flor exótica envenenada, linda e atraente por fora, mortal e destrutiva por dentro. No momento que você a vê, parece tão bonita e perfumada, promete tanta felicidade e satisfação, mas quando você colhe essa flor proibida e a leva para perto do seu coração, o veneno invisível que ela carrega começa a matar lentamente sua vida espiritual. Aos poucos, gota por gota, sem você perceber conscientemente o que está acontecendo, até que acorda um dia e percebe que está espiritualmente morto por dentro. Quantos jovens católicos sinceros vivem essa contradição dolorosa e hipócrita hoje, em pleno século XXI? Vão à missa fielmente todo domingo de manhã, comungam o corpo de Cristo, rezam o terço com devoção à noite, mas de segunda a sábado mantêm relacionamentos baseados completamente na impureza sexual. Acham honestamente que podem separar a vida espiritual da vida afetiva e sexual, como se fossem gavetas completamente diferentes de um armário. Padre Pio dizia que isso é absolutamente impossível no reino espiritual. Você não pode comungar Jesus no domingo pela manhã e se entregar conscientemente ao pecado sexual na segunda à noite. Ou você escolhe viver na graça santificante de Deus, ou você escolhe viver no pecado que separa de Deus. Não existe possibilidade de servir simultaneamente a dois senhores opostos. Agora, prepare seu coração e sua mente, porque o terceiro pecado é o mais devastador de todos na visão de Padre Pio. Não destrói apenas indivíduos isolados, mas famílias inteiras, gerações completas, comunidades que levaram décadas para construir. O terceiro pecado sexual que arrancava as lágrimas mais amargas de Padre Pio era o adultério em todas as suas formas. Mas espera, presta atenção, porque não estou falando apenas da traição física óbvia que todo mundo conhece e condena. Estou falando do adultério do coração, aquele que acontece primeiro na mente e no desejo antes de chegar ao corpo. Aquele tipo de traição que o próprio Jesus Cristo denunciou com palavras claríssimas quando disse: qualquer um que olha para uma mulher com intenção de desejá-la já cometeu adultério com ela dentro do seu coração. Você consegue captar a gravidade explosiva dessa afirmação de Jesus? Ele está dizendo, de forma inequívoca, que não precisa de um motel reservado, não precisa de um beijo escondido, não precisa nem mesmo de uma mensagem trocada pelo celular. Basta um olhar carregado de intenção sexual, um pensamento impuro que você alimenta conscientemente, uma fantasia proibida que você consente e desenvolve na sua imaginação. E Padre Pio, com sua clareza profética característica, já previa há décadas atrás exatamente o que estamos vivendo hoje. Ele dizia com tristeza profunda: nos tempos modernos que virão, esse pecado do adultério se multiplicará exponencialmente através dos olhos das pessoas. Não será mais necessário um encontro físico arriscado. Bastará uma tela brilhante. O demônio da impureza sexual já não se esconde mais envergonhado nas sombras escuras. Hoje, ele entra nas casas católicas através das telas luminosas que carregamos no bolso. Pense seriamente nisso por um momento. Seu celular pode ser uma porta escancarada para o inferno. Seu computador, sua televisão, suas redes sociais, os filmes que você assiste, as séries que você maratona. Tudo isso é vendido como entretenimento inocente e necessário, como arte elevada e cultura refinada. Mas, na verdade, é veneno espiritual mortal, embalado em papel colorido e atraente. O adultério, nas suas várias manifestações, não destrói apenas um casamento específico, destrói gerações inteiras de famílias. Uma confissão real que Padre Pio nunca conseguiu esquecer até o fim da vida. Veio até ele um homem de meia idade, aparentemente muito religioso e respeitado. Ia à missa regularmente, rezava o rosário com frequência. Era considerado bom marido e bom pai de família.
mas carregava um segredo corrosivo na alma que o estava consumindo. Ele disse no confessionário: Padre Pio, foi apenas uma conversa meio íntima com uma colega de trabalho. Nada de fato aconteceu fisicamente entre nós. Padre Pio fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse vendo algo além do véu físico, e quando abriu novamente, havia lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelos estigmas. Com voz embargada, disse: Eu consigo sentir o cheiro fétido do pecado saindo de você como fumaça tóxica. Você já a desejou sexualmente? Já fantasiou mentalmente com ela? Já entregou pedaços do seu coração que pertenciam à sua esposa? O corpo ainda não seguiu o caminho completo, mas a alma já cometeu a traição completa. O homem ficou completamente chocado e envergonhado. Como o Padre Pio conseguia saber de detalhes que ele nem tinha mencionado? Porque o santo via o mundo invisível do espírito, via que para os olhos do céu, um pensamento impuro consentido e alimentado repetidamente pode ser tão grave aos olhos de Deus quanto um ato completamente consumado. Por que essa severidade toda? Porque o adultério do coração revela exatamente onde está localizado o seu verdadeiro tesouro. Jesus disse com clareza absoluta: onde está depositado o seu tesouro, exatamente ali está localizado o seu coração também. Se você é casado e permite conscientemente que sua mente vagueie livremente para outra pessoa, se alimenta fantasias sexuais com alguém que não é seu cônjuge legítimo, se consome conteúdo digital que desperta desejos por quem não é seu parceiro, então seu coração já não pertence mais ao seu casamento. Foi roubado silenciosamente pelo pecado. E mesmo quem ainda não é casado, mesmo quem está apenas namorando, comete esse mesmo adultério antecipado do coração. Quando namora uma pessoa, mas permite pensamentos românticos ou sexuais, olhares carregados ou conversas íntimas com outras pessoas ao mesmo tempo, isso é uma traição antecipada, uma infidelidade da alma que prepara o terreno fértil para futuras traições mais graves no casamento. Padre Pio explicava usando uma imagem visual poderosa. A pessoa que vive em pureza genuína brilha intensamente como um farol potente no meio da tempestade escura do mar. Mas quem vive constantemente na impureza sexual caminha perdida em neblina densa e sufocante, mesmo que reze diariamente, mesmo que vá à missa todo domingo, mesmo que pareça externamente muito religiosa. Porque a oração sincera de quem vive deliberadamente em pecado mortal, não confessado, não consegue subir até o céu. É como tentar acender um foguete potente que está completamente molhado pela chuva. A chama do desejo de Deus existe dentro dele, mas está completamente sufocada pela umidade pesada do pecado sexual. O céu não consegue unir-se intimamente a uma alma que escolhe deitar-se repetidamente com o pecado, dizia Padre Pio com lágrimas escorrendo. Não é que Deus tenha parado de te amar, ou que o céu fechou definitivamente e para sempre suas portas de misericórdia. Mas você mesmo, através das suas escolhas conscientes de pecar e não buscar imediatamente a confissão sacramental, construiu tijolo por tijolo um muro alto e grosso entre sua alma e a graça divina. Mas agora, meu irmão, minha irmã, vem a parte mais importante de tudo que compartilhei até aqui. Vem a esperança verdadeira, a luz brilhante no fim do túnel escuro. Padre Pio não era apenas um profeta que alertava sobre perigos. Ele era principalmente um pai espiritual amoroso que oferecia o caminho concreto de volta para casa. Os passos práticos e realizáveis que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, não importa quão fundo tenha caído no abismo, pode seguir fielmente para recuperar a pureza perdida e restaurar completamente a comunhão íntima com Deus Pai. Padre Pio ensinava 3 passos fundamentais para quebrar definitivamente essas correntes espirituais que prendem milhões. Não são passos fáceis ou mágicos, não vou mentir para você, mas funcionam perfeitamente quando seguidos com sinceridade genuína do coração.
Primeiro passo absolutamente essencial: confissão sacramental sincera e completa, sem esconder absolutamente nada por vergonha ou medo. Padre Pio era radicalmente claro e direto aqui. Dizia que não adianta nada ir até o confessionário e falar apenas pela metade das coisas. Pequei contra a pureza, padre. E parar imediatamente por aí esperando a absolvição rápida. O demônio adora confissões genéricas e superficiais porque elas mantêm a alma presa na vergonha paralisante e no segredo corrosivo. Você precisa especificar com clareza o que aconteceu. Não precisa ser obsceno ou desnecessariamente explícito em detalhes gráficos, mas precisa ser claro o suficiente para que o padre confessor compreenda exatamente a natureza verdadeira e a gravidade real do que aconteceu. Caiu na impureza solitária repetidas vezes? Diga isso claramente. Viveu em fornicação durante meses ou anos? Confesse quantas vezes aconteceu, se conseguir lembrar aproximadamente. Cometeu adultério do coração através de conteúdo pornográfico na internet? Mencione isso especificamente, sem rodeios. E Padre Pio prometia algo extraordinariamente lindo. A alma que se confessa com humildade genuína e arrependimento verdadeiro das entranhas é imediatamente envolvida pela misericórdia infinita de Cristo, mesmo que tenha caído 1000 vezes naquele mesmo pecado. 1000 vezes. Você ouviu corretamente essas palavras libertadoras? Não importa quantas vezes você pecou repetidamente. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso esmagador na consciência. Não importa quão sujo e contaminado você se sente interiormente. O sangue precioso de Jesus, derramado na cruz, é infinitamente mais poderoso que qualquer pecado sexual que você possa ter cometido. Mas a confissão sacramental sozinha não resolve o problema permanentemente se você continua colocando a mão no fogo todos os dias. Segundo passo, igualmente essencial: evitar radicalmente as ocasiões próximas de pecado, mudando concretamente hábitos arraigados, ambientes frequentados, conteúdos consumidos e, sim, até amizades tóxicas que te afastam constantemente de Deus. Padre Pio era direto e afiado como uma flecha certeira. O diabo das trevas não teme suas palavras bonitas de arrependimento, ele teme exclusivamente suas decisões concretas de mudança. O que exatamente isso significa na vida real prática? Você cai repetidamente no primeiro pecado, principalmente durante a noite, sozinho no quarto escuro com o celular na mão. Então não leve mais o celular para dentro do quarto na hora de dormir. Simples e direto assim. Deixe carregando na sala ou na cozinha. Você cai assistindo séries cheias de cenas imorais e sensuais? Cancele imediatamente essas plataformas de streaming ou instale filtros rigorosos de conteúdo que bloqueiam automaticamente. Você cai através de conversas inadequadas e sedutoras com determinada pessoa? Bloqueie essa pessoa completamente sem dar explicações dramáticas, sem despedidas emocionais longas. Corte pela raiz imediatamente. Parece radical demais para o mundo moderno? Padre Pio ensinava citando o próprio Jesus Cristo: é melhor entrar no céu eterno sem um olho do que ser lançado no inferno com os 2 olhos funcionando perfeitamente. Jesus mesmo disse essas palavras duras. Se algo específico na sua vida te faz pecar repetidamente, arranque sem piedade, corte sem hesitação, elimine sem negociação. Sua alma imortal e eterna vale infinitamente mais que qualquer prazer temporário de segundos, que qualquer relacionamento tóxico destrutivo, que qualquer entretenimento mundano viciante. Um testemunho real que transforma vidas. Havia uma moça jovem que caía sempre no mesmo pecado através das redes sociais hipnotizantes. Passou anos inteiros confessando, recaindo, confessando, recaindo num ciclo vicioso interminável. Até que um padre sábio, inspirado pelos ensinamentos de Padre Pio, disse duramente: você tem exatamente 2 opções claras.
deletar permanentemente essas redes sociais ou continuar deletando aos poucos sua própria salvação eterna. Escolha agora mesmo, não amanhã. Ela deletou naquele dia mesmo todos os aplicativos e anos depois testemunhou publicamente. Foi a decisão mais difícil e dolorosa, mas também a mais libertadora de toda a minha vida. O terceiro e último passo: rezar o Santo Rosário todos os dias, sem exceção, confiando na proteção maternal de Maria Santíssima. Padre Pio tinha devoção especialíssima a Maria, a Puríssima Sempre Virgem. Ele ensinava que ela é a única criatura humana que conseguiu esmagar completamente a cabeça venenosa da serpente do desejo desordenado. E fazia uma promessa que vale ouro puro: nenhuma alma que se agarra fielmente ao rosário diário será jamais vencida definitivamente pelo espírito maligno da impureza sexual. Você compreende o peso extraordinário dessa promessa solene? Se você reza o rosário completo, com fé genuína e constância disciplinada, Maria assume pessoalmente a proteção sobrenatural da sua pureza. Ela luta por você em batalhas espirituais ferozes que acontecem no mundo invisível e que você nem sequer percebe conscientemente. Mas Padre Pio recomendava práticas complementares poderosas que fortalecem exponencialmente essa proteção celestial. Colocar um crucifixo consagrado ao lado da cama, não como mera decoração religiosa, mas como lembrança vívida do sacrifício sangrento de Cristo e como escudo espiritual potente contra ataques noturnos. Aspergir água benta consagrada em todos os cantos do quarto antes de dormir, especialmente nos cantos escuros, rezando fervorosamente a São Miguel Arcanjo. Por que essa preocupação toda? O demônio ataca principalmente durante a noite silenciosa, quando a mente relaxa completamente e o corpo baixa todas as guardas racionais. É exatamente no momento de maior vulnerabilidade psicológica, quando suas defesas racionais estão completamente desligadas pelo sono, que os pensamentos impuros mais violentos invadem com força devastadora. E Padre Pio acrescentava algo absolutamente transformador: uma única comunhão eucarística, feita em estado de graça santificante e com pureza de coração, pode salvar do inferno 1000 almas perdidas na impureza sexual. Quando você vive em pureza genuína e recebe Jesus sacramentado na Eucaristia dignamente, seu corpo físico se torna um sacrário vivo e pulsante. E essa presença eucarística real irradia graças poderosas que alcançam outras pessoas ao seu redor, mesmo sem você saber conscientemente ou perceber fisicamente. Sua pureza pessoal não é apenas sobre você egoisticamente, é uma arma espiritual poderosíssima que protege invisivelmente sua família inteira, seus amigos próximos, sua comunidade paroquial. O mundo moderno ri cinicamente da pureza sexual hoje, faz piada cruel de quem escolhe corajosamente a castidade. Chama de reprimido doente, de ultrapassado medieval, de fanático religioso perigoso. Você já ouviu essas acusações? Eu já ouvi centenas de vezes. Mas enquanto o mundo perdido ri ignorantemente, o céu eterno contempla a pureza como a joia mais preciosa e rara que uma alma pode oferecer ao Criador. Jesus disse prometendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus face a face. E Padre Pio explicava o significado profundo escondido nessa beatitude. A alma constantemente impura não consegue ver Deus claramente, porque o espelho interior da consciência está completamente coberto de fuligem espessa e pegajosa. Sua alma foi criada para ser um espelho cristalino perfeito. Deveria refletir nitidamente a face gloriosa de Cristo ressuscitado. Mas cada pecado sexual deliberado deixa uma camada grossa de sujeira espiritual, uma mancha escura persistente, uma rachadura profunda, até que você não consegue mais reconhecer Deus operando, nem dentro de você mesmo, nem nas outras pessoas ao redor, nem no mundo criado.
Se neste exato momento você reconhece sinceramente sua própria vida nas palavras proféticas de Padre Pio, se sente identificado que caiu em algum desses 3 pecados devastadores, não permita que o medo paralisante te domine. O medo irracional é a arma preferida do inimigo. A vergonha paralisante e sufocante é a estratégia antiga do demônio acusador. Não existe absolutamente nenhuma mancha que o sangue precioso de Cristo derramado na cruz não possa apagar completamente. O inferno inteiro quer desesperadamente que você se esconda envergonhado, quer que carregue o pecado em segredo corrosivo, alimentando uma culpa destrutiva que corrói sua alma lentamente aos poucos. Quer que você acredite na mentira de que é tarde demais para voltar, que Deus não pode mais te perdoar depois de tanto tempo, que você foi longe demais para ser resgatado. Mentira descarada do pai da mentira. O céu espera ansiosamente seu retorno, com os braços abertos como o pai amoroso da parábola do filho pródigo, que correu ao encontro do filho quando ele ainda estava longe na estrada empoeirada. Levante-se agora mesmo. Não espere até amanhã de manhã. Não espere até a próxima semana que vem. Não espere sentir-se completamente pronto e merecedor. Procure um sacerdote hoje, ainda se possível. Confesse-se com total sinceridade brutal, sem esconder detalhes por vergonha, sem minimizar a gravidade por medo, sem justificar as circunstâncias por orgulho. E então, recomece uma vida completamente nova. Deus misericordioso não olha para o seu passado pecaminoso quando você se levanta verdadeiramente arrependido das profundezas. Ele olha exclusivamente para o seu futuro glorioso, para a santidade extraordinária que ele ainda quer construir pacientemente em você. E agora, se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram fundo seu coração, eu te convido calorosamente a fazer parte desta família espiritual. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo ensinamentos dos santos que podem transformar radicalmente sua vida. Mas mais importante ainda, compartilhe nos comentários sua história. Conte para a nossa comunidade o que você aprendeu com este vídeo. Diga se este conteúdo ajudou você de alguma forma. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa desesperada precisa ler hoje para ter coragem de mudar. Juntos somos mais fortes. Unidos na fé, somos imbatíveis. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada de volta para casa.